Olá a todos e todas, meu nome é Graziele Rodrigues. Olá, eu sou o Sérgio Araújo. Nós somos professores da Rede Municipal de Ensino aqui em São Paulo. Fazemos parte do movimento Nossa Classe Educação, que é uma agrupação de trabalhadores independentes e também de trabalhadores e trabalhadoras do MRT, que é um movimento revolucionário de trabalhadores. E a gente está gravando esse vídeo aqui porque na próxima semana, na terça-feira, começa o congresso do SINPEM, que é o Sindicato dos Professores e Trabalhadores de Educação aqui do município de São Paulo, e esse congresso vai discutir os impactos na educação da quarta revolução industrial. E nós estamos aqui então hoje, especialmente gravando essa entrevista para o Portal Esquerda Diário, e para isso a gente trouxe aqui o Yuri Tonello, que é um sociólogo, doutor em Sociologia do Trabalho da Unicamp, e a gente chamou ele aqui para a gente bater um papo sobre esse tema, que é o tema do Congresso SINPEM, que é a quarta revolução industrial e educação. Então, vamos começar direto, já vamos lá pro vamos ver. E queria falar, Yuri, queria que a gente já começasse perguntando para você assim, o que é então essa quarta revolução industrial? O que é isso que está sendo chamado de quarta revolução industrial? Faz sentido mesmo assim a gente falar disso? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar e poder ajudar nesse debate dos professores municipais. Eu sou professor da rede também, então para mim é uma satisfação. Essa questão é um pouco uma questão do momento, O que é a quarta revolução industrial? Existe uma grande propaganda, eu queria colocar um pouquinho assim para responder isso, o que é a propaganda que se faz em torno desse tema e o que a gente precisa ver assim, por trás da propaganda, nos bastidores, o que envolve essa ideia de quarta revolução industrial. A propaganda é que a gente estaria numa era de conectividade, Então a gente teve uma revolução industrial da máquina a vapor, depois da eletricidade, depois do computador, e agora a gente estaria numa nova era, a era da conectividade. Talvez a imagem principal dessa quarta revolução industrial que eles chamam de internet das coisas, que seria, o fato das coisas começarem a ter internet mesmo, literalmente. Então a gente vê, eletrodomésticos, máquinas, a forma da produção, os carros, tudo interconectado. Isso modificaria a forma como as coisas são produzidas, como elas são reproduzidas e a dinâmica da nossa sociedade. Além disso, tem uma série de implicações isso, invenções, tanto do ponto de vista da capacidade de comunicação. Então agora todo mundo já ouviu falar na internet 5G, a velocidade que está se desenvolvendo particularmente na China. Mas a tendência é a velocidade da internet ficar muito maior. Impressora 3D, então hoje em dia a gente ouve falar de casas que são impressas em 3D, eles prometem carros impressos em 3D, até mesmo armas, em alguns casos, essa é um pouco a contradição, estão sendo impressas. Tem a promessa de fazerem órgãos, transplantes, imagina, na área da medicina. Então também revoluções de nanotecnologia, ciências de materiais mais que poderiam revolucionar, na verdade, a forma como a gente produz. Então, assim, essa é a ideia geral, a propaganda. Mas, na verdade, toda essa revolução no capitalismo, no sistema capitalista, a partir das definições do capital, elas, em geral estão vinculadas a promover mais lucro, As inovações técnicas no capitalismo, em geral, elas não servem para o bem-estar da humanidade. Elas estão muito vinculadas, às vezes, às disputas entre os estados, às guerras, às inovações militares. Tem um pouco disso nessa proposta. E particularmente em como isso pode se vincular à vida dos trabalhadores e a possibilidade nas fábricas, no mundo operário de conjunto, eles conseguirem extrair mais lucro. Então, assim, por trás da propaganda da Revolução Industrial, tem uma grande tentativa de fazer uma grande reestruturação produtiva. Então, mudar as relações de trabalho e utilizar a internet, utilizar os aplicativos, utilizar a robótica, a inteligência artificial para conseguir fazer com que os trabalhadores trabalhem mais e ganhem menos, ou seja, que os lucros deles aumentem. E também, só para fechar esse ponto, vale lembrar que essas outras revoluções industriais, elas se deram num contexto de expansão do capitalismo. Mesmo na questão da computação, foi depois da Segunda Guerra Mundial, então tinha tido uma grande destruição das forças produtivas e eles puderam fazer um grande investimento. Agora não tem um mundo, a gente está num mundo depois da década da crise econômica, depois da crise econômica de 2008,
Então a possibilidade de grandes investimentos massivos para uma revolução industrial, aumentar a produtividade do trabalho, distintos elementos, a gente vive uma espécie de estancamento secular, como dizem alguns economistas, com crescimento muito baixo e pouca possibilidade de uma grande investimento e inversão. Então por isso essa propaganda ela fica um pouco embaralhada aí no caminho, né? Muito difícil conseguir fazer uma verdadeira revolução industrial como eles estão prometendo. Legal. Yuri, você falou de uma reestruturação produtiva, né? Você pode falar um pouco pra gente sobre quais pilares se assenta essa nova reestruturação produtiva? Sim. Para dar uma ideia geral sobre o que está acontecendo, tem um debate, na verdade, se a gente vive uma nova reestruturação produtiva ou se a gente pode dizer que a gente vivencia elementos da reestruturação neoliberal, né? A gente tem aquela imagem dos anos 90 de terceirização. Num primeiro momento eles faziam essa campanha que era uma coisa boa, a gente está vendo aonde está levando, né? Inclusive no Estado, a gente tem visto casos agora com a reforma trabalhista de trabalhadoras que estão tendo que limpar muitas salas, porque diminui o quadro, e ganhando R$700 por mês. Vocês imaginam o nível de exploração a partir da terceirização que a gente vê. Então a terceirização foi a grande imagem, mas também a rotatividade no trabalho, a intensificação do trabalho, os bancos de horas. São distintos mecanismos que eles utilizaram nos anos 90 para aumentar as margens de lucro, né? Agora, o que está acontecendo agora é um processo que eu diria que ele se dá em 3 eixos e ele está em curso. Então é difícil a gente dizer se já é uma nova reestruturação ou se vai se desenvolver os pilares dos anos 90. Mas o que está em curso de mudança por um lado, depois da crise econômica de 2008, com os planos de austeridade, né, que no Brasil ficou conhecido como ajuste fiscal, eles cortaram muito, particularmente do funcionalismo público, mas de setores mais tradicionais da classe trabalhadora. Isso foi fundamental, atacar esse setor. Então na Grécia a gente viu uma série de greves gerais, na Espanha, na Itália, em distintos países da Europa, reagindo a esse processo, né? Eu peguei o dado uma vez de alguns pesquisadores que falavam em 65 greves ou ameaças de greve que mudaram o ataque entre 2008 e 2015, de greves gerais. Então imagina, no contexto da Europa. Mas eles conseguiram implementar uma série de ajustes e mudar legislações trabalhistas, né? Então fizeram a reforma da Previdência, o que a gente está vendo aqui no Brasil que eles estão fazendo a partir do governo Bolsonaro, né? Dória, Bruno Covas, esses que querem atacar, entram para atacar os trabalhadores sistematicamente. Eles fizeram, no contexto europeu também fizeram uma série de reformas, que foi um dos pilares, mudar a legislação trabalhista e já atacar dentro da legislação alguns direitos que a gente tinha conquistados, né? Inclusive seguro-desemprego, uma série de direitos, previdência, aposentadoria, etc. Por outro lado, então esse foi um eixo. Isso permitiu com que se reduzisse os salários, reduzisse o valor da força de trabalho, do proletariado, digamos assim, tradicional, e abrisse espaço para surgir outros fenômenos no movimento operário. Particularmente, o que eles aproveitaram para precarizar mais, além do que eles já faziam, né, terceirização, etc., foi usar a força de trabalho imigrante. Então, eles pegavam os imigrantes em situação de fragilidade, porque alguns estavam lá sem documentos, então pressionavam. A gente chega a ter denúncias, um pesquisador italiano, que é o Pietro Basso, vem denunciando muito como em alguns casos eles chegam quase a não pagar nada para o imigrante para trabalhar, porque ele pode ameaçar depois, porque eles não têm documentação. Então eles foram tentando, pela via da imigração, precarizar a força de trabalho e utilizar essa nova reestruturação, esses fenômenos tecnológicos da chamada quarta revolução industrial, para fazer isso. Então, os dois principais na indústria, tentar automatizar, a partir da Alemanha, muito a produção, fazendo com que entre, então, robôs, né, automação, tentando reduzir mais a força de trabalho, intensificar ela. Mas, por outro lado, o fenômeno da uberização, e esse é o mais importante do que eu queria colocar, que ele toca a nossa realidade. É o que alguns sociólogos vêm chamando de uberização do trabalho. Que significa o quê? Eles estão, pela via dos aplicativos, transformando os trabalhadores que estão trabalhando nesses aplicativos em prestadores de serviço, que é o que eles faziam também com a pejotização, né? Esse microempreendedor individual. Então, supostamente, aquele trabalhador está prestando um serviço para a empresa. Então, olha o nível que chegou a reestruturação produtiva nesse momento.
Como ele está prestando um serviço, então ele é uma empresa, né? Ou ele é um prestador de serviço. Então ele não tem nenhum direito da legislação trabalhista. Então, o que eles estão querendo fazer é, se nos anos 90 a terceirização foi uma grande marca do nível de ataque que tinha no neoliberalismo, agora com a uberização eles querem acabar com os direitos trabalhistas e toda a legislação, é rasgar. Então você não tem mais direito à jornada de trabalho, você não tem direito, porque fala que você trabalha a hora que você quer no Uber, né? Mas a grande verdade é que a gente vai entrevistando e a gente vê que tem motoristas que trabalham 10, 12, 14 horas por dia, trabalham no final de semana. Então você perde as suas folgas de final de semana, você perde o 13º, você perde as férias, você perde se você tiver algum problema de saúde. Ah, fiquei 3 semanas, não pude trabalhar. Bom, você perdeu o seu salário, não vai poder alimentar a sua família naquele mês. Então, assim, é um ataque generalizado. E agora os motoristas de Uber e outros setores, nem falar o que seria, por exemplo, o trabalhador do Rappi, do iFood, né, dessas empresas de delivery, que a gente vê alguns casos aqui que está chegando a trabalhadores a falecerem. Porque você fica em cima de uma bicicleta 12, 14 horas, embaixo de sol, no trânsito de São Paulo, um jovem teve um ataque cardíaco fulminante. E a empresa se exime. Ela fala, não é responsabilidade minha, porque ele é um prestador de serviço. Então, um pouco é essa configuração da reestruturação produtiva que a gente está enxergando na atualidade. E assim, tem um dado, né, que acho que o pessoal que está assistindo deve lembrar que, nesse caso, né, do Rappi, desse jovem, a primeira preocupação da empresa, inclusive, ainda foi dizer que o pedido estava em aberto, então o primeiro procedimento era encerra o pedido para os próximos clientes saberem que não vão receber o pedido e tal, assim, né, para a gente ver o nível, né, de exploração, assim, que está acontecendo. E assim, Yuri, até aproveito porque eu acho que você colocou já tantos elementos assim e que inclusive já contrapõe muito desse tom muito triunfalista, né, que a gente vê nas propagandas falando da quarta revolução industrial e tal. E acho que o pessoal que está assistindo também já deve ter ouvido falar, por exemplo, de que, olha, com essas novas tecnologias, com a robótica, a inteligência artificial, agora as impressoras 3D aí imprimindo de tudo, vai acabar, né, o trabalho, assim. A gente vai substituir aí os trabalhadores, a gente não vai mais precisar daí dos trabalhadores para produzir e tudo mais, mas o que a gente está vendo, né, pelo tudo que você está colocando assim, é que a gente está sendo mais explorado ainda, né? Estão vindo novos elementos para intensificar assim mais essa nossa exploração. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa ideia de que com essas novas tecnologias o trabalho vai acabar, pode acabar, a necessidade dos trabalhadores. Isso numa janela aí próxima, assim, vamos dizer. Não, essa questão é vital, porque a gente tem visto parte dessa propaganda e também de deixar os trabalhadores numa posição mais subalterna, inferior, de cabeça baixa, é falar que está vindo uma geração de máquinas e que vai acabar com o trabalho humano, né? Então, para quem está vendo essa propaganda da quarta revolução industrial, as pessoas se perguntam, bom, mas se vão vir várias máquinas, por que construir sindicatos? Por que a gente lutar? Por que participar do congresso do SIMPEM ou outros congressos de trabalhadores? Então essa questão é vital, mas o que eu falo de cara é que existe um certo fetichismo da robótica em torno desse tema, porque a primeira imagem que eu perguntaria esses robôs, eles estão vindo do céu, de algum experimento químico ou do trabalho humano, né? Porque os metais que estão sendo produzidos nas minas de superexploração, os que desenharam o robô, a implementação, a locomoção para essas fábricas ou locais de trabalho, o comércio, em todos os âmbitos, a eletricidade, a internet, em todos os âmbitos a gente vê trabalhadores que estão sendo sujeitos, né? O Karl Marx, né? Muitos talvez conheçam, foi um dos principais pensadores a tratar, inclusive, do tema da economia política, desvendar os enigmas do capital. Ele dizia que existe um certo fetichismo da mercadoria, que se esconde o trabalhador por trás desse grande mundo de mercadorias. E na robótica está acontecendo um pouco isso, né? Então o mundo dos robôs vai dominar e o trabalho humano vai acabar. Agora, olha que interessante, se a gente for pegar alguns dados, hoje, por exemplo, na Revolução Russa, que foi a Revolução Proletária bem clássica, né? A Revolução dos Trabalhadores, 1917.
Na Rússia existiam 3,4 milhões de operários que fizeram a revolução num país de mais ou menos ali 80 milhões de camponeses e 200 milhões de pessoas na população. Então a gente está falando de 80 milhões de camponeses e 3 milhões de operários. Se a gente olhar a China agora, é um país imenso, mas só de operário industrial, a gente poderia falar, os dados da OIT, inclusive de um anuário chinês, falam em torno de 200 milhões de trabalhadores, 220 alocados na indústria. Então vocês imaginam, é um mundo de 50, 60 vezes maior, um Brasil alocado só em grandes complexos industriais. Vocês imaginam que seria falam que a revolução dos trabalhadores ela ficou para trás, porque ela é do século XIX, né? Esses que estão falando isso provavelmente nunca foram ver um complexo na China, porque é um mar de operários. E na Índia também, mesmo aqui no Brasil, uma classe trabalhadora muito forte. Então isso só na área industrial. Mas não é só na indústria que cresceu o proletariado. Na verdade, o setor de serviços viu uma explosão imensa. Então o que a gente está vendo não é o fim do trabalho, essas teses que já são bem antigas, se renovam a cada momento, a cada nova propaganda aí da Revolução Industrial, mas o que a gente está vendo é o contrário disso, não é o fim do trabalho, é uma nova morfologia da classe trabalhadora, que está no setor de serviços, estão sendo criadas uma série de novas profissões. Então essa imagem, né, desse entregador da empresa Delivery, ela é uma imagem bem emblemática do que é esse novo proletariado, mas distintas áreas do setor de serviço, é uma verdadeira explosão e ao mesmo tempo uma certa industrialização desses setores, porque o capital ele busca chegar em todos os âmbitos possíveis para tentar colocar aqueles trabalhadores dentro de relações capitalistas e explorar eles ainda mais. Então, acho que a gente vive uma coisa, assim, eu diria que o proletariado, a classe trabalhadora hoje no mundo, ela nunca foi tão forte, nem relativa, nem o peso que ela tem dentro da sociedade, e nem absolutamente. É um mar, uma explosão de proletários. Mas a gente tem que olhar isso. Se a gente vê o documentário da determinada fábrica específica na Europa ou no Vale do Silício dos Estados Unidos, você pode, não, essa fábrica se automatizou mais. Aí dá uma ideia de que isso está acontecendo no mundo inteiro, mas para aquela fábrica estar automatizada, as peças, os metais, muitas coisas estão sendo produzidas na China, em Bangladesh, na Índia, no Brasil, no continente africano. Então, desmistificar essa ideia é fundamental. E um último elemento que eu coloco é que justamente tem limites de até onde as máquinas podem, o que a inteligência artificial pode fazer. O que um grande banco de dados, um big data como eles falam, até onde pode chegar. Imaginar, para quem é professor, para discutir no contexto dos professores, vocês imaginarem um robô ou alguma coisa controlando lá 40 crianças, né? A gente conhece bem essa realidade. Liga o sol lá naqueles 40 graus, coloca às 2 horas da tarde, 40 crianças, como o Estado faz com a gente, e coloca um robô lá para cuidar. Isso é uma coisa que inimaginável. Então, enfim, para dar uma ideia um pouco dessa coisa. Destruir o robô. Eu não consigo imaginar outra coisa. Outra coisa que é interessante, né? Porque pra gente que é professor, esse debate é tão caro, porque quando a gente pensa no entregador da RAP, a gente pensa exatamente nos nossos alunos, né? Nessa juventude que está saindo da escola e que vai encontrar um mercado de trabalho ainda mais destruído do que os seus pais, que é esse contingente de trabalhadores que você citou, que já encontraram, né? Quando a gente pensa nos pais e nas mães dos alunos da escola pública, a gente também está falando de um exército de trabalhadores e trabalhadoras negras que já tiveram que vender sua força de trabalho por um salário de fome, na terceirização, e que agora para os seus filhos a perspectiva é ainda pior, né? Quando a gente para pensar o que planejam para o futuro. E quando a gente fala de educação, a gente vê que esse fenômeno está chegando também, né? Por exemplo, na questão dos professores da rede estadual de ensino, a gente já vinha vendo um fenômeno que é muito análogo à terceirização, que é os professores e professoras categoria O e eventuais, né? Também um exército de professores e professoras
que trabalham já sem direitos em relação aos professores efetivos, que também têm o seu trabalho bastante precarizado, e que isso se aprofunda agora, né, com esses outros fenômenos, por exemplo, a uberização que você tocou, a pejotização, tudo isso parece estar cada vez mais próximo e perto do cotidiano da gente na escola. Como que você enxerga isso? Como que esses fenômenos impactam diretamente no trabalho docente e na educação? Essa também é uma questão importante, porque a gente já está acontecendo um pouco esse processo, né? Em última instância, eu diria assim, se deixasse do ponto do capital, o que eles gostariam? Qual seria o sonho deles? Eles gostariam de privatizar todo o ensino público e colocar ensino à distância, gastar o mínimo possível, enxugar o mínimo possível o número de professores, e a partir do ensino à distância, criar o seu modelo escolar de empreendedorismo, né, como o Dória já ameaçou, e Bruno Covas também. Esse é um pouco... Ou seja, o fato de que o trabalho não vai acabar, o fato de que não existe esse fetichismo da robótica, como a gente colocou, não deve impedir a gente de ver que, se depender do capital, eles sim, eles não querem acabar com o trabalho, porque eles querem continuar explorando nas fábricas, nos distintos locais onde é necessário, no serviço, etc. Mas eles querem sim acabar e atacar a categoria de professores. Isso a gente já viu, o Bolsonaro entrou no governo, já foi a primeira coisa que ele... Já era bem claro isso para todos esses governos da direita, o quanto eles queriam atacar os professores. Então, como vem acontecendo? Por um lado, no Estado, isso já é revelador, como você colocou, a divisão da categoria, né? Então, dividiram a categoria, então tem uma categoria O, categoria F, várias categorias, os efetivos, os titulares, para fazer com que os trabalhadores se dividam e não consigam fazer uma luta comum. E também para, no caso dos categoria O, como foi nos processos de terceirização, né, que a gente poderia um pouco análogo, retirar os direitos, né? Então deixar uma situação de fragilidade, de instabilidade, aquele emprego, eles ameaçam, se fizer greve, se fizer qualquer coisa vai perder o emprego, vai romper o contrato. Então, essa foi uma primeira etapa do que eles estavam fazendo. Mas, para essa etapa se completar, no que eles querem, essa ideia de uberização, que está como marca fundamental dessa reestruturação produtiva, ela tem que aparecer na educação. O que antecede isso? Né? Ou o que já é uma boa transição? É a uberização do trabalho do professor. Então, para entender isso, vou colocar os dois elementos fundamentais. O primeiro é a introdução que eles já fizeram, que é o ensino à distância, né? Então, o ensino à distância foi fundamental para conseguir destruir, de distintas maneiras, o ambiente escolar e o ambiente universitário. Então, a importância da convivência, né, da socialização, da educação, nós que somos professores sabemos o significado disso, dessa relação com os alunos, com os adolescentes, não só da gente, né, da relação entre eles, isso tudo vai se perder. E na universidade também, os espaços de socialização, eles querem uma universidade produtivista, empreendedora, ou seja, reduzindo a educação a uma mercantilização. Essa é a tentativa. Bom, já tem algumas tentativas legislativas, inclusive, um caso em Ribeirão Preto ficou conhecido, que eles chamavam de uberização do professor, né? Uber professor. A tentativa, em síntese, é a seguinte, é você fazer a mesma coisa que aconteceu no fenômeno da uberização em geral, no caso da educação, é rasgar os direitos trabalhistas dos professores. Então você não teria mais jornada fixa, você não teria estabilidade, você não teria mais nenhum dos direitos trabalhistas. O que você teria? O professor ele deixa de ser um educador e ele vira um prestador de serviços. Então você recorre aos professores quando for a necessidade administrativa ali da escola ou da universidade. E, concomitante a isso, promove ainda mais o ensino à distância, como a gente tinha colocado. Então, qual que é a ideia? Você acaba com a universidade, você acaba com as escolas, coloca esses mecanismos, né, os vídeos, os tutores, como eles falam, né? Então é um tutor, a gente vê em universidades, é um tutor às vezes para centenas, às vezes para milhares de alunos. Em alguns casos, os tutores eles dão aula de todos os conteúdos. Então assim, radicalizar em colocar a educação no 10º plano e acabar com qualquer possibilidade pedagógica real. Se isso chegasse ao nível dos professores,
Então, poderia ter um certo mecanismo com que a gente vê os eventuais. Hoje, na realidade da escola pública, a gente já vê os eventuais assim. Ele está lá na casa dele, se faltar alguma aula, manda um WhatsApp para ele vai lá e dá aquela aula. Imagina eles conseguirem fazer isso com os professores em escala nacional, né? Essa seria a ideia, esse seria o paraíso, porque seria uma fonte, transformar a educação, em vez dos nossos filhos, pensando nos familiares que podem estar assistindo isso, em vez de ter professores qualificados, mediadores, psicólogos eles já cortaram, mas deveriam ter, enfim, coordenadores, um conjunto de profissionais que vão pensar na educação do filho, do adolescente, da criança. O que eles querem? Eles querem esse prestador de serviço. Então é transformar essa educação em lucro, fonte de lucro para alguns monopólios. Eles já conseguiram fazer isso um pouco com o ensino à distância no ensino superior, agora o grande filão que eles querem, de transformar mais um direito público, que a gente paga imposto, que é a educação básica, transformar mais isso em um novo filão, uma nova fonte inesgotável de lucros para os capitalistas. Então, é muito importante a gente colocar esses debates na mesa, da reestruturação produtiva de conjunto, né? Os professores têm que entender que a batalha para o funcionário lá de bicicleta, no delivery, o terceirizado, os setores que estão mais precarizados, é uma batalha nossa, né? Porque se a gente aceita as divisões entre categorias, entre efetivos e terceirizados, entre os que estão, os PJs e os outros trabalhadores, se a gente vai aceitando essas divisões, na verdade a gente faz o jogo do que o capital quer, né? Que não se unifique. Então é muito importante a gente assumir essa batalha também nossa, e aí eu coloco que o espaço do Congresso pode ser um espaço privilegiado para fazer essa intervenção. Os professores têm que entrar com tudo nesse debate, porque acho que um pouco uma contradição, se eu entendi bem, é que o mote um pouco é a quarta revolução industrial, né? Mas acho que o grande mote que os professores têm que ter é o debate da precarização. Até coloco isso um pouco, essa questão para vocês, porque eu acho que agora o desafio um pouco é a gente conseguir levar para o Congresso esse grande debate sobre a precarização do trabalho, né? Exatamente, né? Como você colocou, o que chega dessa reestruturação produtiva para a escola pública, para os professores, é a precarização, é a uberização, é essa realidade de cada vez menos direitos trabalhistas, né? E a gente aqui no município, inclusive, sentiu esse processo que está se desenhando com o Bruno Covas, né? Tentando dar continuidade à tentativa de aprovar o Sampaprev, que era uma reforma da Previdência Municipal, que eles conseguiram, depois de muita luta do funcionalismo contra a prefeitura, aprovar esse ano, né? A gente fez uma greve duríssima de 33 dias contra esse projeto de lei, né? E, inclusive, ano passado, dia 26 de dezembro, a gente estava lá nas ruas, nem tinha digerido a ceia de Natal ainda e já estava colocado para os professores e para o funcionalismo municipal defender o seu direito à aposentadoria, no marco deles tentarem enxugar cada vez mais os nossos direitos e as nossas condições de trabalho para fazer alavancar esse processo que está em curso, né? E para além disso, né, como a gente estava dizendo, são os nossos alunos, é a juventude, são os sonhos dos filhos da classe trabalhadora que vão pagar a conta dessa crise pela via dessa ideia bonita que eles querem vender para a gente, que é essa quarta revolução industrial, que na verdade é cada vez mais um proletariado sem direitos e tendo que vender sua força de trabalho, né? Inclusive no município, a luta que fizeram os professores, eu pude estar lá inclusive no dia 26 de dezembro, sim. Achei impressionante essa categoria, apesar das críticas que a gente tem à direção do sindicato, né, sobre a organização da greve. Dia 26 eu via, os dias anteriores, ali em dezembro, uma oportunidade mesmo, os professores tentarem barrar e enterrar o Sampaprev. Mas é bem importante ver que é a tentativa de já atacar um direito fundamental, né? A aposentadoria, porque essa categoria se mobiliza. Os professores do Estado, os professores nas universidades, os estudantes, a gente vê de maneira bem impactante a categoria de municipais, como ela é mobilizada, como ela está aguerrida, está disposta a lutar. Então eles queriam atacar aí para depois implementar os seus outros projetos, inclusive, né? E falam que estão querendo fazer uma certa inovação na escola. Evidentemente, a gente defende que tenha melhores computadores, que tenha impressora 3D,
que tenha todos os investimentos possíveis, mas eles não querem fazer investimento nisso e na educação massiva, né? No salário do professor, na valorização. Eles querem fazer isso em detrimento de nós professores, por isso vem esses ataques, né? E quer dizer, né, Yuri, assim, você traz, né, esse elemento retomando os ataques, né, previdenciários, assim, e a gente soma também, né, pensando agora para além da própria categoria de trabalhadores da educação e tal, mas como eles servem, né, então, assim, de preparo, como eles se somam, né, um preparatório mesmo, assim, atacando direitos ali elementais, direitos ali que os trabalhadores já tinham conquistado há muito tempo, né, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência aí já sendo aprovada, aqui em municipais, mas em outros já tiveram ataques assim, previdenciários também, como você coloca agora, né, assim, tem um objetivo inclusive não só de ficar na Previdência, né, como você mesmo coloca, né, mas sim de avançar para isso, preparar, né, o terreno para poder fazer ataques mais duros ainda assim, né. Inclusive, né, debilitar mais a categoria, né, tornar uma categoria mais debilitada, né, e é assim, pegando alguns exemplos, né, assim, você trouxe aí, a gente tem várias contradições, algumas contradições, né, um certo investimento, então, hoje nas EMFs, na Prefeitura de São Paulo, você tem uma impressora 3D em cada lugar, assim, né, só que ao mesmo tempo você convive também com a ausência de materiais básicos, assim, nesses mesmos lugares, você vê aí situações de violência acontecendo nas escolas, né, ao mesmo tempo. Então, junto com isso, a gente tem uma série de incertezas que os professores estão convivendo, fechamento de salas, o projeto de escola integral, que de novo, né, não é uma questão de ser a favor, você conta, né, a questão de escola integral, assim, no sentido de que não, a escola integral não pode nos servir, mas é que a forma como eles colocam e implementam escola integral e impõem escola integral, que pode ser uma coisa muito boa, na verdade eles tornam isso de uma forma que vai botar mais crianças ali fechadas dentro da escola por mais tempo, sem essa infraestrutura, sem professores para trabalhar. E vamos lembrar que acho que tem um ponto que você traz no início, assim, e que não tem como a gente não pensar agora, né, nesse momento de congresso sindical, que você começa falando das trabalhadoras terceirizadas, né, das escolas do Estado e tal, e a gente viu assim as condições de trabalho delas, de salário, e que a gente também tem esse cenário, né, e que essas trabalhadoras, todos esses trabalhadores do apoio assim da escola, tem diminuído o quadro, tem sofrido muito mais assim ainda, né, nesse sentido. E pensando agora, né, nessa questão assim do sindicato, que foi muito oportuno quando você trouxe já nesse finzinho da sua fala, que é uma urgência nossa, é uma batalha que a gente se coloca, né, de que o nosso sindicato, que os sindicatos sejam instrumentos de luta da classe trabalhadora, né, e que a gente não fique aqui perpetuando essa separação entre categorias, né, separando as lutas dos trabalhadores de um modo em geral e da classe trabalhadora com as categorias de professores, de municipais, porque assim, acho que eu agradeço muito, assim, essa nossa conversa foi muito boa mesmo, assim, porque ficou muito claro de que toda essa reestruturação do mundo do trabalho de conjunto, né, que tem significado aí uma intensificação nas formas de controle, uma intensificação nas formas de exploração dos trabalhadores, não está restrito a certos ramos do trabalho, é geral dos trabalhadores como um todo. Então não faz o menor sentido, né, a gente aqui no Congresso do SIMPEM, a gente ficar perpetuando, né, essa separação e essa divisão, né? Eu acho que assim, muito oportuno mesmo assim, as suas colocações, né, essas perspectivas, né, para a gente olhar para todos esses fenômenos. Assim. Bom, vamos com tudo agora no Congresso para colocar esse debate da precarização. Se a gente consegue construir uma grande campanha contra a precarização no Congresso, os professores tomam essa batalha, seria o melhor dos mundos aí para a gente, né? Com certeza, essa é uma das nossas principais tarefas, né? Aproveitar toda a potência dessa categoria, que como você colocou, é brava, é forte, é aguerrida, para arrancar uma luta muito consequente contra esse processo que está em curso, contra os professores e contra a classe trabalhadora de conjunto, como o Sérgio colocou, né? A gente quer convidar, inclusive, todo mundo a compartilhar esse vídeo, a fazer esse debate que é tão fundamental e que pode ser encampado por nós, essa luta, né, que está atual, é necessária, e chama a categoria a compartilhar, a fazer chegar na maior quantidade de pessoas possíveis para multiplicar a força dessas ideias. E agradecer imensamente ao Yuri por essas ideias, por dividir um pouco com a gente essas reflexões que ele vem fazendo, dessa pesquisa tão importante. Muito obrigada. Não deixa de acompanhar aí, né, a nossa cobertura do sindicato, do Congresso, né, no Esquerda Diário e também na nossa página no Facebook da nossa classe Educação.
Obrigado, também agradeço bastante. Valeu.